Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. Estamos dando continuidade aqui ao trabalho dos destaques do livro do Apocalipse e vamos fazer agora o destaque do capítulo 7, versículo 4. E nós estamos no intervalo entre o sexto e o sétimo selo, onde trata dos 144 mil assinalados. E vamos lá. O versículo 4 diz assim: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem, então esses 144 mil, que está descrito aqui 12 mil de cada tribo, e aqui eu quero dar um reforço sobre essa questão das 12 tribos. Então, na passagem que nós estamos lendo até o versículo 8, os judeus selados, diferente da multidão gentia, então, são numerados, e as tribos são cuidadosamente separadas. Em números precisos, há 144 mil judeus selados. Percebam então, esses judeus são salvos no início da grande tribulação e são selados a fim de passarem por ela. É o remanescente judaico preservado do martírio. Então existe sempre uma pergunta a respeito desses 144 mil, por parte dos estudantes da Bíblia, por parte até dos teólogos. Então, isso significa que é a igreja representada? Então, observando com atenção os textos e os contextos em foco, fica terminantemente, terminantemente mesmo esclarecido que quem são os 144 mil, O Espírito de Deus diz que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Na verdade, a palavra Israel nunca é usada para a igreja, A não ser em Gálatas 6,16. Mas há divergências sobre a exegese deste texto. Não vamos entrar no mérito, Mas cada um pode estudar a seu critério e buscar então a interpretação via Espírito Santo, Então, a passagem também similar pode ser vista lá em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, diz assim, E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então é evidente, mesmo havendo estes textos que colocam Abraão na condição de pai de todos os que creem, Conforme está em Romanos 4:11, mesmo assim os crentes cristãos não pertencem às 12 tribos de Israel. Ainda que alguns eruditos, alguns teólogos mais conhecedores, os comparem com o Israel de Deus, conforme está em Gálatas 6,16. Porém, nessa passagem, isso não tem muito sentido, Os 144 mil, pois são necessariamente israelitas. Estes constituem o remanescente do povo terrestre de Deus. São eles, sem dúvida, os pregadores do evangelho do reino durante a grande tribulação. Isso é importante ficar claro, Alguns teólogos ainda têm procurado ver neste texto e nos que se seguem nos textos seguintes, apenas um número simbólico. Isso não é verdade, nem simbólico, nem literal, E não literal, perdão. Então, dizendo que este número se derivaria dos conceitos dos 70, que simbolizaria a totalidade de Israel, conforme está em Gênesis 46:27, ou se deveria, ou se derivaria da igreja, representada em seus líderes, conforme está em Lucas 10:1. Comparam ainda com as 70 nações do livro de Gênesis. Muito bem, então nós vamos ver que temos 12 mil de cada tribo. E eu quero fazer um destaque especial aqui sobre as citações das 12 tribos dentro do Antigo Testamento, Então, você pode encontrar no Antigo Testamento em torno de umas 20 listas diferentes das tribos dos filhos de Israel.
E nenhuma ordem especial ali é seguida. Eu já me perguntei sobre isso. Mas, especialmente, 3 dessas listas têm sentido profético e 17 são apenas genealógicas. Então, quanto às várias listas de tribos do Antigo Testamento, você pode encontrar lá em Gênesis 35, 22, 46, 8, e sempre os versos seguintes, né? 49, 3, que é o que nós vamos destacar. Em Êxodo também, em Números, em Deuteronômio, em Josué, em Juízes também, Crônicas, e assim por diante, até chegar lá em Ezequiel 48 também, que é outra que nós vamos destacar. Então, podemos analisar as listas proféticas referentes a Israel em 3 períodos diferentes. Vamos lá. O primeiro período pode sofrer 2 aplicações. Então, uma logo com a sua entrada na Terra Santa, né? A segunda durante o período sombrio da Grande Tribulação. Então, a lista das tribos do presente texto terá em seu lugar de aplicação durante esse tempo de angústia, por exemplo, a de Ezequiel 48. E a de Ezequiel 48 somente no milênio. Então, deixa claro que a de Ezequiel 48 será a descrição que vai entrar no milênio, né? A profecia de Gênesis, que está em 49, fala do bem-estar das tribos da terra dentro da terra da promissão. Ou seja, a de Apocalipse 7, essa que nós estamos aqui, que está dentro desta citação, deste texto ou deste áudio, fala da preservação da integridade física e moral desses 144 mil tomados de cada tribo de Israel. Voltando então a de Ezequiel 48, fala da salvação final de Israel e da divisão escatológica da Terra Santa durante o milênio de Cristo. Daremos aqui algumas, assim, para fechar esse áudio, apenas uma citação básica, né? A de Gênesis 49, ela começa com a tribo de Ruben e termina com a tribo de Benjamim. A de Ezequiel 48, ela começa com a tribo de Dan e termina lá com a tribo de Gad. Então, a tribo de Judá está bem ali no meio, aproximadamente, na citação, que é a tribo que começa, então, em Apocalipse 7, que está no versículo 7,5, então, né? Logo depois desse 7,4 que a gente iniciou este áudio. E termina com Benjamim. Então, conforme terminou também Gênesis. Gênesis terminou com Benjamim e Apocalipse 7 termina com Benjamim. Então, assim, ou seja, a tribo de Dan, ela não aparece em Apocalipse 7. Interessante essa derivação, né? Tem uma citação bíblica sobre essa tribo de Dan. Mas a tribo de Dan, então, ela aparece só no Velho Testamento, né? Em Gênesis, a Ezequiel, Apocalipse, ela não aparece. Mas nós vamos destacar no futuro, num dos áudios, por que ela não aparece, tá bem? Para não ficar muito longo. E este é o áudio, por enquanto, que fala dos 144 mil selados de Deus, que vão passar fazendo a pregação do Evangelho do Reino dentro da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe você, curta e compartilhe. E até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.